Se tem uma coisa interessantíssima sobre a história da humanidade, é a nossa capacidade praticamente intrínseca de guardar informações no cérebro. E isso meio que vai de encontro com uma crença presente na cabeça de vários estudantes que entram em contato comigo, que é essa ideia da memória dele ser fraca, a memória dele não guardar informação, de ter alguma coisa de errado com a cabeça dele e tudo mais. Mas é interessante que, mais de 3.000 anos atrás, se eu não me engano, 2.000 e alguma coisa, uma técnica começou a aparecer lá em livros e coisas nesse sentido, primeiro em livros mais mitológicos e tudo mais, mas através de pesquisas e principalmente de arqueólogos. Tem um livro massa sobre o vínculo dessa técnica que eu vou te mostrar, que está aí na sua tela, com o Stonehenge, aquela construção que tem, que o pessoal fala que é um relógio para medir ali a passagem do Sol no decorrer do dia. É muito interessante saber que ao longo de toda a história da humanidade, ferramentas foram criadas para estender a capacidade do cérebro humano. E muitas dessas ferramentas foram ignoradas por causa da tecnologia de hoje. Então, a gente tem celulares e outras coisas onde a gente simplesmente vai colocando ali informações e ignorando o potencial das ferramentas cognitivas. Como assim, Adriano? Existem ferramentas que você tem que aprender, tipo um algoritmo matemático, vários passos que você pode aprender e começar a utilizar, que por meio do treinamento você vai conseguir desenvolver uma melhor memória. Hoje eu vou te ensinar o Palácio da Memória, mais focado para treinamento mnemônico. Treinar a sua cabeça para começar a mover assim, o motor de recordação da sua memória, para que você se lembre mais, tanto dos seus estudos, quanto na sua vida pessoal. Já viu aquela situação onde a pessoa fala o nome para você e você ouve o nome da pessoa, mas depois de alguns minutos já esqueceu? Ou você lembra que tinha uma conta para pagar e esquece, lembra a conta do caixa ali que você está na frente do supermercado, mas aí você esquece assim que saiu do supermercado? Entende? Essas coisas que a gente esquece normalmente é fruto de uma falta de treinamento da nossa memória. E é exatamente por isso que eu vou te ensinar hoje o treinamento. Vamos aqui o objetivo da aula de hoje. Primeiro deles, entender o que é o Palácio da Memória. Você precisa entender o que você vai começar a utilizar, não é verdade? Depois, quais são os seus pilares principais, depois como montar um palácio na prática e depois um treinamento de 15 dias que você vai fazer se você realmente quiser treinar a sua memória para começar a mover esse motor que eu falei. Olha só, estudante, não tem como você desenvolver uma competência cognitiva nesse estilo que eu estou te passando aqui se você não fizer o exercício. Você pode ler, por exemplo, o livro do Daniel Kahneman sobre o pensamento rápido e o pensamento lento, entender sobre os vieses cognitivos, mas se você entende e não aplica, não busca maneiras de aplicar, não vai adiantar. Se você ler um livro sobre Alberto Cialdini, os gatilhos mentais, e você não começar a utilizar na sua linguagem, na maneira como você se porta, não vai adiantar. Então tudo na vida que tem relação a conhecimento, você precisa encontrar maneiras de aplicar para que ele comece a modificar a sua identidade como autodidata. É uma técnica de memorização milenar. Foi usado por advogados antes do invento da escrita para guardar informações. Olha que bacana. Imagina só, eu tenho que dar um discurso e eu não tenho um local para guardar essa informação, essa ideia impensada. Até daria para imaginar uma associação que era feita entre a capacidade do indivíduo de guardar a informação com inteligência. Então, se a pessoa conseguisse fazer um discurso e um discurso longo, provavelmente essa pessoa ia ser percebida como genial, inteligente, um líder, alguma coisa assim. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de guardar informações, articular ela de uma maneira precisa e acurada que outras pessoas não conseguiam, beleza? E o Palácio da Memória te permite isso. Foi usada por tribos antigas para guardar informações relacionadas à cultura, religião e história. Aqui tem uma espécie de truque. Por quê? Porque muitas dessas coisas eram usadas através de músicas
e desenhos, e em danças também. Então tem um livro sobre isso, mas eu esqueci o nome dele aqui agora. É bem interessante você saber que ferramentas cognitivas são usadas hoje por tribos indígenas, por exemplo, e foram utilizadas ao longo de toda a nossa história. Definição mais precisa do Palácio da Memória. Se você quiser, printa a tela. Olha só, é uma estratégia de melhoramento da memória. Ela utiliza visualizações de lugares familiares, ou seja, lugares que você conhece, e tem a função de aumentar a recuperação da informação. Adriano, não entendi. Eu te explico. Digamos que a gente vá para algum lugar, tenha lá 7 pessoas e você tem que conhecer por causa do seu negócio, etc. Beleza. Aí as pessoas se apresentam e você se apresenta para elas. Show. Como que você vai lembrar dessa informação? Bom, no futuro você vai tentar recuperar ela. Ou seja, a informação está aqui, ela vai para sua cabeça, ok? A informação está aqui fora. Entra na sua cabeça e no futuro você vai tentar tirar ela da sua cabeça. Então é como se você... Oi, tudo bem? Meu nome é Adriano. Aí depois, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 1 dia, qual que é o nome daquele cara mesmo? Adriano, entendeu? Você recuperou a informação. Quando você recupera, você está utilizando uma tática mnemônica, uma tática de memória, beleza? E isso é algo que é possível com o Palácio da Memória. Vamos continuar. O nosso ponto de foco, o objetivo aqui principal, a construção dessa aula tem esse objetivo, que é melhorar a memória treinando a recuperação. Ou seja, eu vou acostumar o seu cérebro a recuperar informações ao longo do tempo, ok? Então, ao longo desses 15 dias, você vai treinando e a cada dia vai melhorando a sua capacidade de recuperação, fazendo de tal forma que vai ficar natural você ir recuperando informações, que é algo que estudantes têm muita dificuldade. Imagina, você estuda algo, depois que acaba o capítulo, o que eu estudei mesmo? Algumas pessoas... É até pior do que isso, vai até o final de um tópico, ao final de um parágrafo e já esqueceu completamente, entende? Então isso é algo treinável e que você pode treinar e que eu vou te ensinar hoje. Quais seus pilares principais? Então tem alguns pilares aqui do Palácio da Memória que eu recomendo que você entenda, não precisa anotar, mas que você entenda. Ok? Então olha só, imagina um palácio na sua cabeça. Então um palácio, ele é um ambiente físico, correto? Você consegue tocar nele, é como se fosse uma casa, é um palácio, beleza? E esse palácio, ele tem vários locais ali dentro, correto? Então você pode andar para cá, andar para lá, andar para um lado, andar para o outro, beleza? E esse local, né, esse palácio, ele tem ambientes particulares, ambientes específicos. Então, por exemplo, a sua casa. Sua casa é um ambiente, você pode ir no reto, ir para cá, vai na cozinha, ir para cá, ir na sala, ir para cá, ir no banheiro, entendeu? Você tem locais específicos dentro de cada ambiente, então tem o cômodo da cozinha. E aí no cômodo da cozinha vai ter o que eu chamei aqui de âncora, que é uma coisa fixa, que é, por exemplo, o micro-ondas. Então, o micro-ondas é uma âncora, por quê? Porque ele está fixo. Ele está ali no local familiar a você, que é a sua casa, e ele está em um caminho bem fixo. Ou seja, se eu pensar comigo mesmo, onde está o micro-ondas na minha casa, você vai conseguir recuperar. Se você vai frequentemente em uma padaria, você pode pensar, onde está o balcão de pão doce? E aí você vai conseguir perceber o que é âncora. Por exemplo, o balcão de pão doce é uma âncora porque é um local físico, é um local fixo que está ali presente naquele mesmo local, frequentemente observado por você, e que se você não estiver lá e pensar onde está o balcão de pão doce na padaria que eu vou com frequência, e aí você vai conseguir imaginar na sua cabeça onde ele está propriamente, beleza? Então essa é a teoria, os pilares, são 3 pilares: ambiente, que tem que ser um ambiente familiar, as âncoras, que é essa coisa, esse objeto, pode ser uma mobília, por exemplo, é esse objeto fixo, e um caminho sequencial. Como assim? Então, para a gente melhorar a recuperação,
uma pista visual se faz necessário. Essa pista visual vai ser feita através de uma sequência. Então, 1, 2, 3 e 4 e por aí vai. Maravilha? Então, é uma sequência. Então, por exemplo, eu entro pela porta da frente da minha casa. 1, é a porta da frente. 1. Depois eu vou na sala. 2. Ou seja, eu vou enumerando localizações no meu palácio. Entendeu? Isso pode ficar mais complexo? Pode. Por quê? Porque esse número, apesar dele ser algo estacionado, né, ele é fixo na técnica, ele pode melhorar à medida que você vai treinando essas capacidades. Então, por exemplo, você pode colocar os números da sua sequência em mobílias. Então, por exemplo, você pode imaginar que o 1 é a sua porta, o 2 é no cômodo da sala o sofá e depois a televisão é o 3, entendeu? Pode ficar assim, mas aí é aquela coisa, vai depender do seu nível de competência com a técnica. No início, o que você faz? Cada cômodo é a sua localização, beleza? Cada cômodo. E aí, conforme você for, tá ficando mais fácil, entendeu? Conforme for ficando mais fácil usar o Palácio da Memória, você vai esmiuçando assim o seu palácio e vai utilizando mais localizações. Beleza? Como montar? Eu tenho alguns passos aqui para você. O primeiro passo é listar os seus itens. Quais são os itens que você quer memorizar? Adriano, como eu vejo isso e como eu defino isso? É simples. Se você tiver, por exemplo, quais são as fases de estudo? São 4 fases. Aí você, eu quero memorizar as 4 fases. Eu tô conversando com 7 pessoas, eu quero lembrar o nome das 7 pessoas, então são 7 itens, beleza? Eu tenho que lembrar o preço de 10 alimentos, então é o preço de 10 alimentos. Eu tenho que lembrar leis, né? Aí são 10 leis, então são 10 itens que você tem que memorizar. Entende? Eu tenho que memorizar 20 coisas, e aí você vai... eu li um parágrafo, eu quero memorizar. Aí você vai pegar o parágrafo, vai dividir ele em ideias, vai pegar cada ideia e vai memorizar. São 20 ideias nesse parágrafo, né? Não, são 50 ideias. Não, são 2 ideias, são uma ideia, beleza? E aí você vai listar isso primeiro. Depois você vai escolher o ambiente. Qual é o ambiente que você vai usar? É a sua casa? É o seu quarto? É a padaria? É o shopping? Qual o ambiente? Beleza? Você vai escolher. Simplesmente lista e escreva o nome. Beleza? Eu tenho uma recomendação. Use um aplicativo que documente isso. Você pode fazer numa planilha ou você pode fazer no Evernote, por exemplo. Beleza? Defina as âncoras. O que são as âncoras? Só relembrando. As âncoras são aqueles locais fixos no seu ambiente, que você vai passar por ele e eles vão servir como âncoras para linkar ali as informações que você está tentando memorizar, beleza? Então, âncoras. Defina elas. Eu estou aqui na padaria, então a minha primeira âncora é a porta de entrada. A segunda âncora é o balcão. A terceira âncora é o outro balcão de bolo. A quarta âncora é o não sei o que, beleza? Depois, defina a sequência. A sequência costuma está definida a partir das âncoras, se você for colocando os números. Mas é importante que você entenda o seguinte, com relação à sequência, ela não pode se cruzar, porque quando ela se cruza, fica difícil recuperar no futuro. Então, a sequência ajuda na recordação. Então foi o item 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Se você fizer item 1, depois, tipo assim, 1, 2, e aí depois vem o 5, Adriano, você está me confundindo. Então vou colocar num exemplo fixo. Imagine a sua casa. Imagina a sala da sua casa. Imagina o primeiro item. Será a porta da frente da sua casa. Beleza. Depois a sala. Beleza. Depois o quarto. Então é 1, 2 e 3. Correto? Se você não definir 1, 2 e 3 assim, e digamos que no meio da sala e do quarto tiver um banheiro, e o banheiro você definir no futuro, se lá for o número 10, olha a confusão. Você vai tentar se lembrar da sequência
mas a sua memória do ambiente, que você já está super familiarizado, vai pensar o quê? Qual que é a sequência que vai vir na sua cabeça? Vai vir primeiro a entrada, depois a sala, depois o banheiro. Aí você vai, uai, mas o banheiro é o 10. Então, no caso, eu precisava lembrar do quarto. Qual que é? E aí você vai se confundir. Então, você precisa associar, olha só, isso é importante, a sequência de âncoras com a jornada que você vai trilhar. Imagina que você vai ser tipo um GPSzinho, que vai caminhar ali pelo ambiente. E tenta não se cruzar, não cruzar as linhas. Beleza? Dúvidas? Coloca aí na área de comentários. A próxima parte é, com isso escrito e documentado, você vai olhar para um outro lado e vai pensar sobre a sequência. Veja se você consegue se lembrar de qual é a sequência que você está definindo. Ah, é a sala, a cozinha, o banheiro. Ah, não é a cozinha, não. É a sala, o banheiro e o quarto. Ah, isso. Entendeu? Se forem 4 itens. Ah, não, é 10 itens, então você tem que lembrar dos 10. Beleza? Ah, não estou conseguindo. É porque você não está treinado. O que você tem que fazer? Reduz a quantidade de itens. É você ir melhorando progressivamente. Não tenta morder mais do que sua boca consegue. Entendeu? Então, faça isso daí, treine, tenta aí ver se você acerta umas 3 vezes consecutivas e aí passa para o próximo passo. Crie uma imagem associativa de cada item que você está querendo memorizar. Adriano, o que é imagem associativa? Olha um exemplo. Exemplo tosco, mas funciona. Digamos que você queira lembrar da palavra maçã. Maçã. O que você vai pensar? Na imagem de uma maçã. Okay? Então você poderia, por exemplo, exagerar a imagem. Uma imagem associativa é uma imagem que chama a atenção. Então quando você exagera, por exemplo, eu vou lembrar de maçã. Então eu imagino que tem uma maçã gigantesca, ok? E eu estou tentando brigar com ela, entendeu? Aí a maçã está vindo atrás de mim e eu estou tentando lutar com ela. Quando eu dou um murro para ela, aquele cabinho que fica em cima dela defende ela, entendeu? Aí tem uma folha que corta, entendeu? Tenta imaginar alguma coisa, um cenário meio besta que vai chamar a atenção. Você pode envolver humor, você pode envolver sexualidade, você pode envolver violência, você pode envolver qualquer coisa que chame a atenção e que você pense ali no momento, beleza? Exagere na imagem. E simplesmente coloca aí, quais são a lista de itens que você quer memorizar. Imagina, coluna 1, lista de itens. Coluna 2, lista de imagens associativas de cada item. A maçã é o quê? A maçã grande lutando comigo, basicamente. Então colocou lá, o item 2, a Joana que eu conhecia. Então a Joana, sei lá, tem uma pinta no olho esquerdo, bem embaixo. Então você vai imaginar que a Joana, ela tem uma pinta e essa pinta começou a dominar o rosto dela completamente e aí ela começou a gritar porque estava queimando e não sei o que. E aí você imagina que ela é tipo um fósforo, entendeu? Simplesmente qualquer coisa que vier à sua mente no momento que você estiver escrevendo isso, beleza? Passo 7. Criar um link entre a primeira âncora e a primeira imagem. De novo, naquele exemplo que eu dei. Se você tiver, porta da frente é o meu 1, é minha âncora. Porta da frente, número 1, é minha âncora. Show? Primeiro item que eu quero memorizar. Pode ser uma lei. Você vai sempre transformar a lei em uma imagem associativa. E aí, a maçã. E aí a maçã é o quê? Você vai na planilha e olha. É uma maçã grande que luta comigo, defende com o cabinho e me corta com a folha. Beleza. E qual que é o link entre as duas? Hein? Aí você vai linkar a porta e a maçã. Simples assim. Você vai linkar os dois. Como que você faz isso? Você vai pensar numa historinha. Eu cheguei em casa e aí tinha uma maçã na porta da frente me impedindo de entrar, eu lutei com ela, aí no final ela me cortou, fiquei com raiva, bati nela tão forte que arrombei a porta. Então essa é uma cena que você pode colocar ali do lado, a cena ou a ligação entre os dois. Perceba que isso é quase mecânico. Como assim, Adriano, é quase mecânico?
você vai, 1, criar uma imagem para a âncora. 2, criar uma imagem para o item. 3, criar uma história entre os dois. Então vai ser primeira âncora, primeira imagem. Desculpa, primeira âncora, primeiro item. Segunda âncora, segundo item. Entendeu? Aí vira uma sequência lógica, fácil de entender e fácil de aplicar. Se você estiver achando difícil, eu não acho que está ficando difícil de compreender. Me fala aí nos comentários se está difícil de compreender. Está ficando bem fácil aqui, principalmente com essa didática boa que eu tô desenvolvendo. Olha só, passo 8, treine a recuperação do palácio algumas vezes até dominar. Então, uma vez que você criou toda essa lista, aí o passo simples é você sentar, olhar para cima e ficar pensando. O item 1 e a imagem associativa 1. Ou item 2, âncora 2. Item 3, âncora 3. Item 4, âncora 4. Item 5, âncora 5. Item 6, âncora 6. Basicamente isso. Para você ter uma ideia, quando você fica bom nisso, por exemplo, teve pessoas campeões de memória que utilizam o Palácio da Memória e outras técnicas também, que eles conseguem se lembrar de 5 itens por segundo. Então, por exemplo, memorizar cards, né, cartas de baralho. Aí o cara consegue lembrar tipo de 100 itens em 2 minutos. Então, vem o juiz, vai colocando as cartas na frente dele e aí em 2 minutos ele pega e memoriza 2 baralhos ou 1 baralho, entendeu? Por quê? É a velocidade que você tem à medida que você vai treinando isso. Então, pode parecer complicado, mas uma vez que você treina, fica muito fácil mesmo, ok? Observação. Ele deve durar, sem revisar, por uns 30 dias. Se quiser que ele dure por mais tempo, agende revisões periódicas. O que é isso? Normalmente eu noto, né, que eu consigo me lembrar desses itens, desses palácios da memória, mesmo sem revisar por uns 30 dias. Depois, se eu me lembro, eu considero sorte, mas eu tenho que revisar alguns deles, beleza? Então, pegue isso, fique com isso em mente. E, observação 2. Quero saber de você, estudante, se o pessoal está elogiando esse modelo de vídeo que eu estou fazendo, você gostaria de apostilas, entendeu? Eu estou pensando aqui em novos produtos para Autodidatas Academy. Você gostaria de apostila, tipo uma apostila sobre o Palácio da Memória, uma apostila sobre o mapa mental, como usar, ou dicas de estudos mais completas, mais com a teoria, com prática, com recomendações, entendeu? O que você me diz sobre isso? Gostaria de algo nesse estilo? O que eu poderia testar aqui? Me dá uma ideia aí de uma apostila que você gostaria que eu começasse a promover aqui no canal. Beleza? Me fala aí nos comentários. Chegamos então, estudante, na prática da aula de hoje. A partir de aqui, você entendeu muita coisa, mas só entender não te ajuda. O que vai te ajudar e que vai fazer você colher o resultado, ver uma série lembrado do que está acontecendo. Quantas séries você assiste e não lembra o nome dos personagens, né? E aí, quantas pessoas você conhece e não lembra o nome delas? O que vai te garantir o resultado é se você treinar. Então, qual que é o treino que eu recomendo? O primeiro deles é ter uma ferramenta de documentação, né? Para você documentar o seu caminho aí ao longo do tempo. Depois, você vai pensar primeiro, não nos estudos agora. Nesse momento que você está desenvolvendo a habilidade, pensa só nos seus momentos do cotidiano, o que você está fazendo durante os seus estudos e por aí vai. Beleza? Então, situações do cotidiano. Quais situações? Por exemplo, o jornal que você assiste de manhã, ou os 30 minutos que você passa no YouTube, séries que você assiste, filme que você assiste, entendeu? Esses momentos, essas coisas que você está costumeiramente assistindo, mas que também, de maneira usual, acaba esquecendo. Então, como que você vai fazer isso? No final do consumo, ou seja, viu um vídeo, viu um YouTube, viu um Instagram, viu alguma coisa assim, o que você vai fazer? Você vai elaborar perguntas na sua própria cabeça, vai simplesmente pensar, o que eu consumi, o que eu entendi do que estava ali, entendeu? Simplesmente se pergunte isso, não precisa fazer todas, pergunta uma de cada vez, o que eu entendi, o que eu vi ali, como isso se relaciona com algo que eu já sabia. Por quê? Porque quando você faz essas perguntas, estudantes, o que acontece é que você vai formando conexões entre essa nova informação e a informação que você já tinha anteriormente. O que essa ideia me faz pensar? Pensa a respeito disso. Qual é o ponto principal dessa ideia? Vi uma série, qual é o ponto principal desse episódio? O fulano fez isso, o arqueiro fez aquilo.
Tá entendendo? Se precisasse resumir em poucas palavras, como faria? Então, sei lá, você assistiu o Arqueiro, você assistiu o Flash, você assistiu Avengers, não sei o quê. Como que você resumiria o que aconteceu ali? O Thanos estalou o dedo, ou os Guardiões fez isso, fizeram aquilo. Entende? Como que você resumiria a ideia? Ou você simplesmente estava consumindo na passividade e agora você só tem o sentimento de ter assistido, mas você não tem informação nenhuma. Ou seja, informações que poderiam contribuir com a maneira como você observa o mundo. Entendeu? Então, olha só. Outras perguntas que eu acho relevante que você se pergunte, principalmente quando a gente fala de entretenimento. Qual o nome dos personagens? Por quê? Porque você encontra vários personagens durante o seu cotidiano, né? Várias pessoas, e você não se lembra do nome delas. Qual que é o plot da história? Por quê? Porque quando você está conversando com alguém, normalmente você simplesmente vai linkando pontos, vai falando, e aí você sente depois, quando a conversa acabou, que ou foi boa ou foi ruim, mas você não lembra de nada do que está acontecendo, entendeu? Então, fazer essas perguntas te ajuda hoje eu conversei com fulano sobre isso e aquilo. Entendeu? Foi uma conversa inútil, não serviu nada. Não, foi uma conversa útil, me informou sobre isso e aquilo. Entendeu? Depois, qual o final do filme? Qual é o final? Qual é a conclusão que você chegou? E qual é o ponto, né? O ponto, eu li alguma coisa. Qual é o ponto disso? Para que eu li esse negócio? Serviu de alguma coisa? Faça essas perguntas. Tira um print dessa aqui, depois tira um print dessas outras perguntas aqui, e comece a fazer isso. Nesse treinamento, 15 dias, 5 minutos por dia, você vai conseguir desenvolver essas competências. Agora, estudante, se você quiser aprender um método completo de estudos para planejar o conteúdo novo, para entender o conteúdo estudado, para evocar ele, lembrar ele, reter ele na sua memória e fazer isso em um modelo bem eficiente de estudos, o que eu te recomendo? Venha para o Método Aprender de Primeira. Link aqui na descrição para você ir lá e conhecer o método completo e que vai te ensinar o Método Aprender de Primeira, onde você, a cada passo, vai conseguir ser um estudante melhor. Maravilha? Para esse vídeo é isso. Espero que ele tenha sido útil para você. Espero também os seus comentários aí embaixo. Tchau, tchau.